De antemão, eu já queria pedir desculpas se você ouvir qualquer bateção que provavelmente você está conseguindo escutar de fundo ou qualquer barulho de serra. Mas o vizinho, ele tá fazendo uma obra aqui já tem 15 dias e talvez eu acho que vai demorar mais uns 30, porque ele tá querendo erguer um arranha-céu num espaço de 100 metros quadrados. Vai entender. Mas enfim, eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, dia 9, um dia depois da final da Nations League, em que Portugal e o Papai Cris foram campeões pra cima da Espanha de Lamine Yamal. Não consegui ver o jogo inteiro, consegui ver só alguns lances, porque adivinha só, eu estava trabalhando na hora. Mas eu resolvi procurar algum vídeo que envolvesse seleções também pra trazer aqui hoje. E eu vi esse aqui do Soccer JM, de a maior goleada já sofrida por cada campeã mundial. Assim, a única que eu tenho certeza aqui que eu sei, infelizmente, é o 7-1 do Brasil, porque não vai ter como fugir disso, família. Do resto, eu já não faço ideia. Itália. Itália, eu lembro que a Itália acho que tomou um 4-0 em alguma vez nesses últimos anos aí, mas eu não lembro pra quem foi, nem se era um jogo importante, mas é algo que eu lembro. Agora sim, não sei se é coisa da minha cabeça também, pode ser. Mas de resto eu não faço ideia. Mas, simbora. Infelizmente, eu duvido muito que vai ter alguma pior que o nosso 7-1, né? Não tem o que fazer. Maiores seleções de todas, com um total de 22 títulos de Copa do Mundo. Mas mesmo sendo tão fortes, cada uma delas já sofreu uma baita humilhação em campo. Então nesse vídeo vamos ver qual foi a maior goleada sofrida por cada seleção campeã mundial nos últimos 50 anos. Tentou mais um pra fazer! E lá vem Fernando Torres de novo. 4-0 é abuso. Que chocolate! Gol! Também vamos fazer um ranking para ver qual seleção nos últimos 50 anos sofreu a maior humilhação. Só nos últimos 50 anos foi dos anos 70 pra cá. É, ok. Assim, você tira uma parte considerável da história do futebol de seleções, mas também deve ser difícil pegar muitos dados antes dessa época para conseguir mensurar, com exceção das Copas do Mundo. Mas acho que na Copa do Mundo, principalmente naquela época mais antiga, tinha muito gol, mas normalmente os placares eram bem. Tipo assim, não era nada muito elástico. Tinha, por exemplo, o 5-2 do Brasil na Suécia, mas aí foi um 5-2, não foi um 5-0. Então eu imagino que a maioria dos placares deva ser mais ou menos por aí. Talvez tinha muitos gols na partida, mas a vantagem não era tão elástica quanto pode ter sido depois dos anos 70. Então, acho que faz sentido. Começando com o país que inventou o futebol, a Inglaterra. Como o vídeo é sobre a maior goleada dos últimos 50 anos, tu pode achar que a maior derrota dos ingleses foi há um tempão, né? Mas não, na verdade isso aconteceu em 2022. Em junho de 2022, na 22? cidade de Wolverhampton, a Inglaterra foi com o elenco completo enfrentar a Hungria na Nations League. Para contexto, nessa Caralho, a Nations maior League a goleada Inglaterra deles foi na estava indo Nations. muito mal. Chegaram nesse jogo contra a Hungria sem vencer nenhuma das últimas 3 partidas. Então precisavam ganhar, mas coisas não É, com o começaram nada Southgate no bem. banco também Pra é meio dentro foda. da área, primeiro corte sobrou! Mano, Gol! nada Mesmo explica a jogando em seleção casa, da as seleções Inglaterra ter o elenco que tem e não. Na verdade, explica assim. Falando isso agora, eu acabei de pensar no próprio Brasil. É porque o Brasil teve o Tite há pouco tempo. E o Tite conseguiu fazer um bom trabalho, por mais que tenha caído nas Copas. Mas o Brasil hoje em dia e a Inglaterra nos últimos anos, com o elenco que tem e não conseguir jogar muito bem, tá ligado? Com um mínimo de exuberância, tá ligado? É meio louco. O Tite fez um bom trabalho, depois dele, o Brasil tá na merda. Mas a Inglaterra, com o tempo todo que deram pro Southgate e com a geração que eles têm hoje, eles não conseguirem ser dominantes nas competições é meio loucura também, mano. inglesa não conseguiu Não à criar. toa que eu acho que eles jogaram a. Acho que eles tinham sido rebaixados pra segunda divisão da Nations ano passado. Ano passado não, na última edição, se eu não me engano. Mas eu posso estar falando bosta, mas se eu não me engano foi isso mesmo. Muita chance. Então foram pro intervalo com algumas vaias. Só que no segundo tempo piorou muito. O lengador com passe Salai! O toque de cabeça voltou a Hungria. Pode fazer o terceiro! 3-0 para a Hungria. E para piorar, o John Stones foi expulso. Então o treinador substituiu o Saka pelo zagueiro Maguire. Mas mesmo assim, a Hungria ainda deu o último golpe. Tentou mais um pra fazer!
Caralho. Pô, 4x0 pra Hungria de hoje em dia é foda. A Hungria já foi forte há zilhões de anos atrás, na época do Puskás. Mas, porra, tomar 4x0 pra Hungria de hoje, tá ligado? Tendo o elenco que tem, por mais que o Southgate seja ruim, pô, você não pode, tá ligado? Não pode. É que é foda também que qualquer goleada que a gente for comparar com o 7x1 vai ficar pouco, tá ligado? Isso que é foda também. O 7x1 foi pra Alemanha, talvez a segunda maior seleção da história depois do Brasil, né? É, empatado ali com a Itália, pá e tal. Mas, pô, pra Hungria também é vexatório. A Inglaterra sofreu sua maior goleada dos últimos 50 anos, 4-0. Agora no nosso ranking, a Inglaterra tá no topo, mas vamos ver partidas ainda mais malucas. Então bora partir pro próximo país, e um que também ganhou um único mundial, a Espanha. Nos últimos 50 anos, a Espanha teve várias gerações incríveis. Butragueño, Luiz Henrique, Hierro, Pep Guardiola e etc. Mas nenhuma delas chegou perto da geração de Xavi e Iniesta. Mesmo assim, o que ninguém esperava era que essa mesma geração é que seria humilhada. Era abril de 2014 e o mundo todo estava pronto para achar um confronto de gigantes. Espanha contra a Holanda na fase de grupos da Copa do Mundo. Literalmente uma repetição da final anterior, que a Espanha venceu. A Holanda queria vingança, mas a Espanha sabia que podia ganhar de novo. Então logo no primeiro tempo... Xabi Alonso, autorizado, bateu! A Espanha abriu o placar. De novo a Holanda estava sendo derrotada. Mas isso não durou muito. Blind, levantamento pro Van Persie. Gol do Van Persie. Eu lembro desse gol, mas eu não lembro qual foi o resultado do O jogo. foi pro intervalo em 1-1. Mas no segundo tempo, essa seleção gigante da Espanha sofreu literalmente um apagão. A Holanda marcou o segundo, o terceiro, o quarto e para fechar o caixão, o Robin humilhou ainda mais. 5x1. Robin, ganhou, Cacilha saiu, Robin. Caralho, caralho. Caralho, tomar uma virada pra 5x1 é foda, hein? Puta que pariu. Por um incrível 5-1, a Espanha sofreu sua maior goleada dos últimos 50 anos. Justamente quando eles eram os atuais campeões do mundo e também os atuais campeões da Euro. Algo que ninguém nunca iria imaginar. Essa Espanha, se eu não me engano, acho que perde a Copa das Confederações pro Brasil de 3x0 já, né? Já não era mais a... Embora tivesse ganhado a Euro em 2012, já não tava mais tão forte assim quanto no 2010, que era o pico ali, né, por causa da Copa, mas já tava meio que em decadência. Pelo Agora, menos essa goleada- nos outros vídeos que a gente viu aqui também do Eurofoot, de times lendários. Tem a mesma diferença de gols daquela sofrida pela Inglaterra, mas a Espanha sofreu ainda mais gols, então fica em primeiro lugar no ranking. Ok, justo. Se for pelo critério de gols, é justo. Mas é porque pô, você tomar um 4x0 pra Holanda, que embora não seja campeão do mundo, sempre teve bons jogadores, é uma coisa. Agora, tomar um 4x0 pra Hungria é foda, mano. Mas não foi só a Espanha que acabou sendo humilhada numa Copa do Mundo. O próximo campeão também sofreu uma goleada no Mundial, o Uruguai. Mas diferente da Espanha, a do Uruguai aconteceu décadas atrás, na Copa de 86. Naquele ano, o Uruguai caiu num grupo muito difícil, com Alemanha, Dinamarca e Escócia. Mas de uma forma surpreendente, no primeiro jogo empataram com a Alemanha. Mas contra a Dinamarca, não foi tão bem assim. Pô, tomar uma goleada pra Dinamarca também é putaria. Levaram 2 gols no primeiro tempo. Depois, com o pênalti, o Uruguai conseguiu diminuir. Mas na segunda etapa, a Dinamarca fechou o caixão. Ele vai lá dentro, olha o Laudrup, que gol! Gol! Passando bem, Elker, bateu nela, gol! Pintou o quinto gol, Elker, pintou o goleiro, botou pra dentro, gol! Esperolsen, perna esquerda, Caralho, bateu no 6x1? vai entrando, gol! Puta que pariu, mano. 6-1, a maior goleada que o Uruguai sofreu. Tá, nos Dinamarca- últimos essa aí é 50 vexatória. anos. Humilhante É muito demais, vexatório. especialmente para um bicampeão mundial. Agora, Não sei se é tão vexatório quanto pra Hungria, porque... Em questão de tamanho de seleção, porque a Hungria já... A Dinamarca já foi campeã da Euro, né? Mas nunca teve um... Acho que nunca chegou muito longe em Copas, né? Diferente da Hungria. Mas ainda assim é o vexatório. ranking tem um novo país no topo. Mas um spoiler, o Uruguai não vai terminar em primeiro. Agora, outra Óbvio seleção que não, pô. também é bicampeã Quem vai é a terminar em França. primeiro?
que na verdade vem sendo muito consistente. O pior resultado que eles tiveram mais recente foi na Euro de 2008, quando foram derrotados por 4-1 para a Holanda. Uma diferença de 3 gols. Tá bom pra caralho, hein? Uma seleção que conseguiu golear eles por uma diferença de 4 gols. E um país que tu nunca iria imaginar. Lá em 1982, a França foi jogar um amistoso em Paris contra outra seleção europeia, a Polônia. Esse amistoso era em agosto, só um mês depois da Copa daquele ano, onde a Polônia tinha derrotado a França. Então 4 gols do Lewandowski. Mas em Paris, a Polônia fez história, abrindo o placar no primeiro tempo e na segunda etapa fez outros 3 gols, terminando a partida com uma goleada, 4-0. Chegando até hoje como a derrota mais humilhante da França pra Polônia nos também 50 anos. É vexatório. Será que um dia isso vai ser superado? Agora no nosso ranking, eles estão junto com a Inglaterra. Mas se essa goleada foi surpreendente pra você, ela nem se compara com a derrota chocante que a Argentina levou. Lá em 2009, a Argentina era comandada por ninguém menos que Maradona, com jogadores como Mascherano, Tevez e ele, Lionel Messi. Então foram para o que era mais uma partida de eliminatórias para a Copa, onde a Argentina estava muito perto de se classificar. Em 11 jogos, só tinham perdido 2 vezes, tá ligado? Então em abril de 2009, viajaram para enfrentar a Bolívia, que estava em penúltimo na tabela, além de estar em 56º lugar no ranking da FIFA. Parecia uma vitória óbvia para a Argentina. Só que aí... Com Marcelo Moreno, driblou, tem a chance do gol! Gol! A Bolívia abriu o placar, mas logo os argentinos conseguiram empatar. Parecia uma partida equilibrada. Até que antes do fim do primeiro tempo... Boteiro vai pra bola! Gol! Frente pra marcação do Papa, levantou, toque de cabeça! Gol! A partida foi pro intervalo em 3-1. Caralho, 2 gols antes do intervalo. Uma baita humilhação, mas piorou. Boteiro por lá, levantou, Boteiro de cabeça! Gol! O quarto da Bolívia. Além disso, o Di Maria foi expulso. Então o time da casa não parou. Caralho, fizeram festa, né? A Argentina foi totalmente humilhada, 6-1, fazendo aquele primeiro de abril de 2009 entrar pra história. 6-1 pra Bolívia tão é grande pica. Que ficou sendo a maior derrota do Messi até 2020, quando o Barça O tomou 8-2. Cara, Mas é tem um verdade. motivo que influenciou essa goleada: a altitude. Aquele estádio da capital da Bolívia fica a 3.600 metros acima do nível do mar, fazendo o ar ter menos oxigênio. Então os argentinos se cansaram muito mais rápido. Agora a Argentina empata com o Uruguai como a maior goleada do vídeo até aqui. Então depois dessa derrota, que a Argentina nunca vai esquecer, 3 anos depois a Itália também foi humilhada. Mas dessa vez foi numa final continental. No dia 1º de julho de 2012, a Itália foi para uma das maiores partidas de sua história. A final da Eurocopa contra a Espanha. Era o campeão mundial de 2006 contra o de 2010, uma partida gigantesca. Aí com o time de Buffon, Pirlo e etc, a Itália só tinha sofrido 3 gols no torneio todo, mas em só 14 minutos... São os dois craques, sem dúvida nenhuma. A enfiada de bola, Fábricas, olha o gol! Pô, eu conheço muito pouco do Fábricas, mas eu adorava jogar com ele no Play 2, mano. Não sei porquê, mas ele parecia o melhor jogador daquele Barcelona quando eu jogava. Era loucura. Eu consegui fazer. Eu que sou um merda jogando um jogo de futebol, consegui fazer gol olímpico com ele na época do Play 2. Espanha abriu o placar. Então a Itália teve que ir pra cima. Até que os espanhóis conseguiram um contra-ataque. Com espaço, a bola enfiada na frente, olha o gol! Gol! 2-0, já sendo um resultado muito ruim para os italianos. Mas não desistiram e no segundo tempo tiveram chance de diminuir. Só que o Casillas pegou tudo. A Espanha estava no caminho de ser campeã. Mas mesmo com a vitória garantida, decidiram humilhar ainda mais. E chegou Fernando Torres! Gol! E lá vem Fernando Torres de novo. 4-0 é abuso. Gol! Da Espanha! Depois de sofrer só 3 gols no torneio todo, a Itália teve sua maior goleada dos últimos 50 anos. 4-0. A medalha de prata mais humilhante de todas. Mas vendo as outras derrotas, podia ter sido ainda pior. Agora, se a Itália foi humilhada pela Espanha, a próxima seleção também sofreu nas mãos, ou melhor, nos pés dos espanhóis. Depois da Itália, chegamos na Alemanha.
a única seleção que chegou na final da Copa 8 vezes. Cara, golear a Alemanha parecia um negócio impossível. Até porque, né, eles ficaram famosos por golear outras seleções, como a gente bem sabe. Mas isso foi só até novembro de 2020. Num estádio vazio, Foi a Alemanha um foi enfrentar a 6 a Espanha em 0? Sevilha pela Nations League. As duas seleções estavam disputando por uma vaga na semifinal. Não lembro, onde a Alemanha mas só precisava de veio um na minha empate cabeça pra agora se esse placar. classificar. Não lembro Além se eu disso, até cheguei a aquele momento, acompanhar ou não. A Alemanha estava invicta há um ano. Mas logo no primeiro tempo, a Espanha fez isso. Cruzamento para a grande área, bola na segunda, trave o toque de cabeça! Gol! Cruzamento na área, Dani Olmo no travessão, deu rebote, Ferran Torres! Gol! Na grande área, o Morata vem, levantamento, toque de cabeça! Rodri! Gol! Caralho, o Rodri. Mesmo com Neuer, Kroos, Sané, Gnabry e outros, a Espanha dominou completamente. Mas para os alemães, no segundo tempo, piorou. Já eu falo, olha o Ruiz, tocou na frente para sair cara a cara o Gaiá, Gaiá, frente a frente, Gaiá, rolou, que chocolate, gol! Ruiz, vem Ruiz, rolou para Ferran Torres, gol! 5 a 0. Já era a maior goleada da Caralho. Alemanha em mais de 60 anos. Então eu errei. Não Mas era, a não Espanha foi... não parou por aí. Ah não, então foi 6 a 0 mesmo. Deu uma colherada, mandou pro Mano, eu não Gaiá, sei por que eu lembrei do 6 a 0, Gaiá, rolou! mas veio na minha mente. Espanha! Ah, se bem que se isso foi em 2020, foi na época da pandemia, que foi justamente quando eu comecei a acompanhar futebol pra valer mesmo. Provavelmente nessa época eu ainda tava de home office e eu devo ter parado pra assistir em algum momento que tava sem nada pra fazer, e aí eu tava trabalhando e botei o jogo pra ver na TV. Provavelmente é por isso que veio na minha mente. Mas 6 a 0. se me perguntasse racionalmente, eu não faria ideia de que era essa, galera. Absolutamente devastador. A Espanha dominou com mais de 70% de posse e 23 finalizações contra 2. Pela primeira vez em sua carreira, o Neuer sofreu 6 gols. Então, de uma forma surpreendente, a Alemanha agora vai para o primeiro lugar do nosso ranking. Pena Mas que... ainda falta mais um país, o nosso Brasil, com a goleada mais chocante de todos os tempos. Se tu acompanha o canal, já viu sobre essa partida em vários outros vídeos. Mas né, em 2014, Pô, todos os 7 a 1 brasileiros é tinham um inexplicável, sonho de ver o moleque. Brasil levantar o troféu da Copa em casa, assim como tinha feito na Copa das Confederações do ano anterior. Mas como vocês sabem, o Brasil chegou nas semis com um desfalque gigante. Sem Neymar, que sofreu aquela joelhada do Zuniga, e sem o capitão Thiago Silva suspenso. Enquanto que a Alemanha não, mas tinha o chegava na Dante, sua pô. quarta semifinal O com Dante seco conhece os título. alemães. Todo mundo sabia que seria um desafio gigante para a seleção. Mas no começo até deu uma esperança, com o Brasil indo para cima e atacando. Mas isso só durou 10 minutos. Cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! O Miller abriu o placar, um balde de água fria. Mas do minuto 23 ao 29, o inimaginável aconteceu. O Brasil A toma Alemanha 3, fez eu o acho. segundo, terceiro, quarto e quinto. Caralho, foi abrindo o 4 histórico gols em 5 6 a 0 minutos. no primeiro tempo. Puta que Agora pariu, já mano. era. Aí na segunda etapa o Filipão fez mudanças que melhorou um pouco a seleção. Mas mesmo assim, a Alemanha não parou. Imagina se não tivesse melhorado. Tocou no lama. Caralho, bicho. Caralho, mano. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol. 7 a 0. No fim, o Oscar marcou o gol de honra, fechando com a maior goleada sofrida por um campeão mundial nos últimos 50 anos. 7 a 1. Uma goleada que dificilmente vai ser superada. Tem uma parada que, não sei porquê, mas me parece que depois desse 7 a 1 do Brasil, começaram a aparecer muitos outros 7 a 1 com frequência, tá ligado? Seja em futebol de seleção ou de clubes, sei lá, pega antes disso quantos 7 a 1 tinha nos últimos 20 anos, tá ligado? Pega depois desse jogo, parece que virou algo frequente, tá ligado? Quase todo ano você viu algum time, alguma seleção tomando um 7 a 1 aleatório, tá ligado? Bizarro, pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau! Pô, videozão. Cara, eu já sabia que o Brasil ia ser o primeiro, porque eu duvidava muito que a outra seleção seria incompetente a ponto de tomar um 7 a 1, tá ligado? E eu fiquei surpreso também que eu lembrei desse 6 a 0 da Espanha, tá ligado? Tava enterrado no fundo da minha mente, eu não fazia ideia do porquê. Mas de resto, eu acho que foi bem
Assim, foram todas bem humilhantes, pra dizer o mínimo. Se você excluir esse 7-1 do Brasil, que obviamente foi o mais humilhante, eu acho que talvez. Pô, é foda, né? Porque teve o 6-0 da Espanha em cima da Alemanha, mas. Sei lá, tá ligado? Não parece ter muito peso, tá ligado? É que o do Brasil também foi numa Copa. A da Argentina pra Bolívia foi humilhante, mas teve a altitude, tá ligado? Que obviamente muda tudo. O do Uruguai pra Dinamarca é vergonhoso, é vergonhoso. O 5-1 da Espanha pra Alemanha eu acho que é de boa até. Da Inglaterra pra Hungria, da França pra Polônia. É pior que não tem como, mano. Tipo, mesmo se tirar o 7-1 do Brasil, não tem nenhuma outra que chegue perto da mesma humilhação, tá ligado? O mesmo peso. Se ser humilhado por outro time que era campeão mundial também, que tava ali na cola, né? Porque com a Alemanha ganhando aquela Copa ela chega em 4, né? E aí fica só uma distância do Brasil. E, caralho, mano, é muita humilhação. Esse foi um dos poucos um dos momentos que eu fico feliz de não acompanhar futebol na época. Porque se eu acompanhasse, caralho, eu ia estar. Acho que não chorando, porque eu já não era mais criança nessa época. Mas, pô, que eu ia ter ficado bolado mesmo, eu ia, mano. Caralho. Em 2010 eu lembro da sensação da Copa, porque a galera ainda tava pintando rua, comemorando e tal. 2014 eu já não lembro tanto. Não sei se porque eu tinha outras coisas pra fazer da vida, porque já era adolescente, então de repente procurava emprego ou tinha mais coisa pra estudar na escola. Mas eu não lembro dessa energia, tipo, a galera toda ansiosa pra Copa e tal. Mas, pô, mesmo sem estar muito ansioso, se você chegar lá, se eu chego lá e vejo meu país tomando um 7-1, pô, eu acho que eu vou dormir em posição fetal, mano. Tá maluco.